A gente vai debater o que Essa é é uma saúde pergunta mental. difícil, hein? Né? É difícil. O que é, né, saúde mental para vocês? Vocês conseguem identificar quando vocês estão ruins dos pensamentos, quando tá tudo negativo para vocês? Aí a gente ainda pensa assim, se tá ruim, pode piorar, não é isso? O que é saúde mental? Ju, fala pra gente. Então, saúde mental não é a ausência de problemas na vida, né? Até porque todo mundo tem. Isso. Você tem seus problemas, eu tenho os meus, né? Então, saúde mental é um conceito, assim, bastante amplo para, por exemplo, a OMS. Ela define saúde mental quando a pessoa, ela consegue ter essa autonomia, né? Ela tem ali, ela lida com situações difíceis no dia a dia, mas ela tem recursos psicológicos para poder conseguir lidar com isso. Então, ou seja, é como se a gente pensasse que essa pessoa consegue viver no mundo, né, onde existem várias situações, vários eventos, que muitas vezes esses eventos são estressores, né? Por exemplo, você sai de casa atrasado, você já tem ali um evento estressor. Então, não é você nunca se atrasar, mas é você se atrasar e entender, olha, eu estou atrasado, o que eu vou fazer? Eu vou sair no trânsito feito um louco, furando sinal, sabe, colocando a minha vida em risco, a vida do outro em risco? Não, olha, eu entendo. Olha, eu vou avisar meu chefe que hoje eu vou chegar atrasado, porque por algum motivo eu acabei me atrasando. Então, ou seja, eu consigo, de uma maneira saudável, lidar com aquele evento que veio de uma maneira, como se fosse assim, um imprevisto que aconteceu e eu consigo contornar, eu consigo lidar com ele de uma maneira que traga menos prejuízo para mim ou para outras pessoas que estão à minha volta, né? Então eu tenho ali essa clareza mental de poder definir assim, olha, vou avisar o meu chefe, vou criar uma estratégia aqui de como lidar com isso, vou avisar o meu chefe que hoje eu vou me atrasar. Mas não quero que isso se repita, né? Então eu vou avaliar o que eu fiz ontem, por exemplo, para que hoje... Por que você tá rindo? Eu tô lembrando aqui de coisas. Ela tá falando aqui sobre a gente aprender a lidar, né? Assim, no dia a dia a gente sabe lidar com imprevistos, não é isso? Isso. E aí eu tô lembrando aqui, no meu dia a dia acontecem muitos imprevistos, então assim, aí eu falo assim, eu sou atrapalhada por natureza, então olha só, o Esli tá dizendo assim, que está apto a resolver as coisas do dia a dia, ou a capacidade de resolver os pepinos, kkk, verdade, é o que ela acabou de falar aqui. Não é isso que a gente... Seus filhos? Yasmin Camille. Um beijo pra Yasmin Camille. Tá falando, Jô, maravilhosa. Obrigada. Então, assim, essa capacidade... as meninas? As minhas? Olha que legal. Aonde que dá pra ver? Ah, tá. Que bonitinha. Oi, Vitória, tudo bem? A Vitória tá me assistindo com a Maria. Isso aí. Um beijo, Vitória. No meu caso, por exemplo, ela tá dizendo assim, né? Que aí, tipo, vou ligar pro meu chefe pra avisar e tal. Eu já aviso antes. Por exemplo, meus pacientes, né? Gente, é assim... Eu sou atrapalhada por natureza, então o que acontece? O pneu fura, acaba a gasolina. Hoje a internet não queria funcionar. A internet não quer funcionar, então assim... É sempre com ela, né? É sempre comigo. Aí eu falo assim, o meu dia não tem 24 horas, o meu dia tem 30 horas, porque eu vivo nessa correria de resoluções do dia a dia. Então tem que pensar rápido, você tem que pensar rápido para conseguir chegar no objetivo final do dia, né? Que é concluir todas as tarefas. Algumas a gente deixa pro outro dia.
Né? Mas aí era ela falando aqui e eu lembrando, né? Mas porque já no meu caso é o contrário, então eu já aviso antes para paciente, ó, se eu chegar atrasado ou se eu não vier, eu vou avisar se não der certo, porque por mais que eu tente chegar adiantado, eu me arrumo e tal, eu digo, eita, o horário tá certo, vai dar certo. Mas aí eu não acho a chave do carro, eu não acho a chave da moto. Aí começa todo aquele transtorno. E aí já vai atrasando. Ou então a porta não quer fechar, o carro não quer ligar, e aí tem que chamar alguém, aí estraga a bateria. Então, assim, é uma emoção atrás da outra. Bom, mas aí, Rosângela, é super interessante a gente avaliar o que acontece, porque... por exemplo, vamos supor, um dia tem 24 horas, você falou pra mim que seu dia tem 30, né? Então, o que isso representa, né? Talvez, né, não sei, tô fazendo uma inferência, talvez você tenha, dentro da sua rotina, muitos compromissos para além daquilo que você conseguiria realizar. Também. Porque, por exemplo... você leva os filhos na escola e você falou pra mim quando você chegou, olha, agora, Jota, eu tenho que lidar com uma demanda nova, tem os filhos, um estudando em horário diferente, meu Deus, imagina o quanto isso é estressor, o quanto isso compromete a tua rotina, né? Então, assim, se a gente tem uma rotina muito puxada, isso provavelmente vai acontecer, né? Se você meio que faz muitas coisas que são só você que tem que realizar, então isso vai, no final das contas, trazer uma sobrecarga emocional pra você, né? Sim, com certeza. E é mais não querendo te expor. Não, que isso. Mas usando como exemplo, né? Não, mas é isso mesmo, a gente tá aqui pra isso. Mas é isso mesmo. Por exemplo, na terapia familiar, da constelação familiar, que já veio uma colega nossa aqui falar com a gente sobre a constelação familiar, ela traz a gente chega numa conclusão que você tá assumindo um papel que não é seu, né? Então é tipo assim, eu assumo papéis que não são meus, né? Tipo, resolver tudo de todo mundo. Então, assim, hoje eu já tô abrindo mais mão disso, né? Então, assim, tive a duras penas que abrir de mão disso, de muitas coisas, pra mim começar a entrar nessa nova rotina minha que eu tô hoje, de minhas filhas, né? Minha rotina. Já tive que remanejar todos os meus pacientes, tudo novamente agora que começou as aulas. Meus horários já estou revendo todos novamente. Então, assim, tô recalculando todo o meu roteiro para poder eu entender se eu vou dar conta. Né? Olha, eu tô achando que esse podcast se tornou uma consulta terapêutica. Consulta. A gente vem com problemas pra cá. Tô achando que isso tá virando uma consulta. Tá virando. Daqui a pouco ela fala, dá cartão. Daqui a pouco eu envio, olha, esse é meu Pix, tá aqui o QR Code. Tá mais fácil agora. Então, mas a verdade é que possivelmente todos nós temos alguma demanda. Sim. Alguns mais leves, outros maiores, algumas demandas maiores, né? Mas quando a gente vai parar para analisar, por exemplo, imagina, olha o desafio que é ser mãe, ter um trabalho. Sim. Então isso consome muito e assim, eu percebo, né, morando aqui em Tangará 1 ano e alguns meses, eu percebo que morar aqui é uma vida que tem um estilo de cidade grande. Não é uma cidade grande, mas você tem uma rotina mais puxada, você tem... Eu costumo falar que aqui em Tangará você tem que ter 3 empregos para sobreviver. Então é mais ou menos isso. Essa correria de ter 2, 3 empregos que todo mundo passa aqui. Para se manter, para manter a casa, para manter os filhos, para manter a relação, para manter o estudo, porque aqui também as pessoas, né, a maioria também tá ali focado em algo profissional. Então, assim... E aí, se você não tem esse equilíbrio, aí sobra
a conta vai para sua saúde mental, né? E a conta vai para a saúde mental. Aí se torna uma conta muito alta, porque daí você começa a ver um baixo desempenho no seu trabalho. Aí você começa a perceber que seus filhos começam a reclamar que você tá ausente. Então, ou seja, é uma demanda gigantesca para que sozinha você consiga dar conta, né? Você tem que rever algumas prioridades, entender que algumas coisas são sacrifícios, mas que você tem que sentir um certo equilíbrio nisso, né? Ter um certo... manter a sua saúde mental para que ela se preserve, para que você se sinta bem, você tem que encontrar esse equilíbrio, né? É como se fosse um malabarismo em que você tem que ter esse jogo de cintura para poder as coisas ficarem equilibradas, né? Então, é realmente um desafio muito grande. E eu vejo o nível de burnout muito alto aqui em Tangará, né? Então, justamente por conta desses fatores, né? A gente vive em uma cidade com um custo de vida muito alto. Alguns têm que trabalhar em mais de um lugar. O aluguel não é menos que um salário mínimo. Então, imagina, né? Se você ganha um salário mínimo, você vai trabalhar só para pagar o aluguel. Então, você tem que ter um ou dois, três empregos. E ainda vender Natura por fora. Então, olha só. Ainda vender perfume nas horas vagas. Vender pizza. É um desafio muito grande, né? Tangará é bem exigente mesmo. É difícil você encontrar alguém aqui que trabalhe em um único emprego. É difícil. Todo Meu mundo marido se vira nos 30. trabalha em um único emprego. Por enquanto, né? Por enquanto. Daqui uns dias, ele começou agora, são recentes, né? Daqui uns dias ele vai sentir a necessidade de trabalhar mais um pouquinho. Só que assim, pra gente que trabalha, por exemplo, eu trabalho pra mim mesma. Uhum. Eu tento buscar esse equilíbrio de estar com a minha família, de ter tempo para as minhas filhas, os meus filhos. Eu busco esse equilíbrio dentro desse contexto todo, né? Porque eu tenho essa facilidade de combinar meus horários, né? Uhum. Então eu tô sempre remanejando ali, questão de pacientes, principalmente os pacientes mais fixos, né? Que eu seleciono assim, eu tenho os pacientes fixos, que são os crônicos, e tem os pacientes do dia a dia, que é uma drenagem, né? Tem o que quer uma massagem relaxante, tem a que quer, né, tirar uma dor aqui do ombro. Então esses aí eu classifico como pacientes ativos que não são fixos. Que não são fixos. E os fixos são os neurológicos, cadeirantes, acamados. Então, assim, eu consigo fazer esse remanejamento entre eles e ter um tempo para mim. Uhum. Entendeu? Eu tento sempre fazer isso, para ter esse tempo para mim. Antes não, né? Antes, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu só queria trabalhar, ganhar experiência, e então eu começava às 7 da manhã, terminava 10 da noite, e aí aos poucos eu fui entendendo que, opa, peraí, precisa do equilíbrio, né? Que adianta eu trabalhar muito, daqui a pouco eu tô ruim, daqui a pouco o que eu ganho não vai, né, manter a minha saúde. Então, assim, aí fui dando fui dando umas pausazinhas, né? Hoje eu já consigo. Ou eu só atendo de manhã, ou eu só atendo à tarde, ou eu atendo 3 dias na semana, ou 2 dias na semana. Então, assim, eu já consigo esse balanceamento. Sem me prejudicar, lógico. Uhum. É questão, assim, financeira, né? Tentando manter esse equilíbrio de me subsidiar. Mas quem não consegue isso? Uhum. Passa a ter esse distúrbio, esse pico de estresse, né? Isso que a gente quer chegar. Deixa eu ver aqui. O Wesley tá dizendo assim: vocês usam gatilhos mentais para ajudar a sair das condições mentais negativas, com parte da terapia? Eu acredito que sim, né? Que a psicóloga é ela. Mas eu acredito que existe sim, tá, Wesley? Gatilhos mentais, palavras
chaves, né? Que ajudam as pessoas a sair dessa condição negativa. Assim, a terapia é como se fosse, assim, um recurso que eu vou utilizar. Por exemplo, você falou assim pra mim, você estava concluindo a pergunta, né? Olha, o que essas pessoas, então, como fazer, então, para elas, né, conseguirem estabelecer a saúde mental, diminuir os prejuízos que isso pode causar na vida dela, né? Então, primeira coisa, pode ser que eu não consiga ver o problema sozinho, né? Talvez eu entenda que aquilo que eu faço, ou aquilo que está acontecendo comigo, a demanda que eu tenho, talvez eu não consiga enxergar sozinho. Então, uma das primeiras indicações seria buscar ajuda psicológica, né? Buscar um bom psicólogo que vai te direcionar, que vai ajudar você nesse plano de tratamento, né? E dentro do processo terapêutico você vai conseguir enxergar. É como se você tivesse um raio-x ali de todo o teu funcionamento e você conseguir entender, olha, eu preciso ajustar isso, preciso fazer isso diferente, eu preciso trabalhar para me manter, mas eu também preciso ter pausas, pelo menos uma vez na semana, preciso investir um pouco no meu lazer para eu poder conseguir aliviar essa carga. E entender, né, trabalhar algumas questões que são característicos, né, por exemplo, um indicativo, uma pessoa que já sofreu de burnout, ela tem um nível de autocobrança muito alto. Então, para você chegar em um nível de esgotamento físico no trabalho, isso significa, né, que de alguma maneira você se cobra muito, você é um profissional que exige muito de você, além do que você deveria entregar, você quer entregar mais, você fica ali preso, né, a essa responsabilidade que você tem e você não consegue. A tua vida não consegue ser além daquilo que você tem. Parece que a sua você não consegue enxergar que a sua vida não se resume a trabalho, né? E aí tem aqueles que são viciados em trabalhos, né? Ela falou que é uma palavra bonita, burnout. O que é burnout? Fala aí pra você. A síndrome do esgotamento no trabalho, né? Que são aquelas pessoas que têm um estresse, né? Acabam ficando muito adoecidos emocionalmente primeiro, né? Sim. E fisicamente também. Então, essas pessoas acabam adoecendo por conta do trabalho. Elas se dedicam muito ao trabalho, né? Então, isso acaba a longo prazo trazendo muitos prejuízos para ela, né? Então, às vezes isso faz com que ela desenvolva até, por exemplo, uma dor de cabeça crônica, né? Um problema de gastrite nervosa. Então, aí, às vezes, a pessoa nem consegue correlacionar o estresse no trabalho com um problema físico, né?